Precisava só confirmar uma coisa com vocês. Deixa eu só fazer uma outra coisinha aqui que eu preciso deixar certo. Vocês viram o e-mail lá com aquela folha com a tabela de vocês, na verdade com uma listagem com as fórmulas da cálculo de volume? Vocês viram? Vocês estão consultando e-mail agora, né? No! Pera aí, eu vou fazer isso já. Quero ver. Vamos mixar as coisas aqui. Eu acho que não recebemos. Que eu lembro que eu tinha mandado. Na verdade, ela tá aqui, ó. Entendeu? Mais fácil ainda. Bom dia, Kleber Zola. Bom dia. A hora que você entra na plataforma, na parte de treinamento, quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês aqui onde vocês vão achar esse arquivo que eu estou falando. Aqui nós temos nossa plataforma, vai aparecer para vocês já aí. Conteúdo das aulas. Aí temos as lives, né? Aqui as duas planilhas. E daí aqui, ó, na hora que entra cálculo da curva de volume, tem esse arquivo anexado aqui, que é das referências que são utilizadas para construção dessa curva de volume. Então seria legal se vocês conseguissem, principalmente o pessoal que está no computador, fazer o download dela já, porque é a partir dela que a gente vai trabalhar hoje. Na última semana, o que a gente acabou meio que finalizando da nossa tabela? A gente conseguiu meio que estruturar os microciclos, vocês estão lembrados? Então a gente já tinha lá toda a parte da base pronta, né? A gente tinha a divisão lá das fases, dos períodos, tudo bonitinho. E aí faltava a gente estruturar os microciclos, né? Então aí a gente pegou e estruturou os microciclos. Então a gente ficou com a nossa tabela quase que pronta. Fica faltando alguns detalhes nela só para a gente conseguir finalizar ela por completo, né? Que é essa questão do cálculo da curva de volume e de intensidade. E a ideia nossa hoje é trabalhar na curva de volume, né? A gente entender mais ou menos como é que funciona esse cálculo dessa curva de volume. Então, como é que a gente vai funcionar? Então, a gente vai ter naquela tabela que está ali na plataforma as referências, né, que são utilizadas para que a gente consiga desenvolver esses cálculos. E a gente vai ter, principalmente, para o cálculo da curva de volume, dentro da nossa periodização, a existência de 6 pontos de referência para localização dessa curva, beleza? Então a gente vai ter esses pontos chamados como PVs, pontos de volume, né? A hora que a gente for calcular a intensidade, vocês vão falar para mim por que intensidade não é PI, é PN? Aí a gente teria que perguntar para quem criou, que fez a tradução, para quem criou, para o Estélio Dantas lá, quando ele fez o livro dele, por que ele colocou PN e não PI,
né? Já que é ponto de volume PV, ponto de intensidade devia ser PI, mas ele colocou PN, né? Fazer o quê? Paciência com relação a isso. Mas a gente vai ver que existem 6 pontos de referência para a localização na tabela desses pontos de volume, e a partir desses pontos de volume que você faz a ligação entre eles, e com isso você consegue ter a elaboração daquilo que é a nossa curva de volume. O nosso primeiro ponto é o PV1, né? Primeiro ponto, vou colocar, primeiro ponto vai ser o nosso PV1. E aí, o PV1 ele acaba sendo um tanto quanto interessante, primeiro no que diz respeito à localização. Aonde vocês acham que fica localizado o PV1? Não tem ideia. Se ele é um ponto de início, ele tem que ficar onde? Ele tem que ficar no começo, né? Então, Na adaptação. Adaptação na incorporação. ele vai ficar aqui, ó, no início da tabela. Então, a localização do PV1, ela se dá quando vai ter início a periodização, a hora que vai ter início a sua tabela, ou seja, a sua primeira semana de treinamento, o primeiro dia de treinamento. E o que acaba sendo importante nesse PV1? É ele que vai direcionar o volume inicial do treino, né? Então aqui a gente tem o nosso PV1. O que eu vou fazer agora com vocês? A gente vai localizar todos os pontos. A gente localiza todos os pontos, comenta o porquê que ele está aí e não lá, e a partir disso, depois de todos localizados, a gente vai fazer daí os cálculos, né? As porcentagens de cada um deles, beleza? Então a gente tem o nosso PV1 que fica localizado aqui no início da nossa periodização, beleza? Aí o que vai acontecer? A gente tem o PV1. Eita, agora vai ficar um negócio meio doido. Sei lá. Ou seja, ele fica no início da fase de base, da fase geral. O nosso segundo ponto vai ser qual? O PV2. O PV2, ele fica localizado um pouquinho antes, na verdade ele fica uma semana antes, um microciclo antes do início da fase específica. Então a gente tem a nossa tabela aqui que a gente começou a fazer, tem aqui tudo aqui, né, todos esses mesociclos aqui sendo correspondentes ao que seria a fase de preparação de base, preparação geral. E esse ponto 2, ele acaba sendo um ponto meio que um pouco antes dessa transição que vai existir entre uma fase específica para uma fase de uma fase geral para uma fase específica. Então ele acaba sendo localizado uma semaninha antes de você ter o início dessa fase específica. Então se aqui a gente tem o nosso PV1, aqui a gente vai encontrar o nosso PV2, né? E qual que acaba sendo a importância desse ponto 2? Porque é nesse ponto 2 que a gente vai ter, por exemplo, o nosso pico de volume na nossa preparação. Então é nesse ponto 2 que você vai atingir o volume máximo de trabalho, porque a partir dele você vai entrar numa fase mais específica. E dentro dessa fase específica, o que acaba acontecendo? A gente acaba percebendo que vai haver uma inversão entre volume e intensidade. Você vai ter um início de um decréscimo no que diz respeito ao volume da atividade, para você ter um aumento na intensidade daquilo que você vai fazer.
Então você vai ter, por exemplo, aí um trabalho voltado muitas vezes para o desenvolvimento da velocidade, né? Porque você já trabalhou a resistência, por exemplo, numa fase de base. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco a respeito dessas capacidades físicas que são principalmente relacionadas ao volume, né? Então a gente vai ter um ponto 2 e aí a gente vai para um ponto 3. O ponto 3, ele fica localizado, deixa eu só marcar aqui para não esquecer de enviar para vocês. Um microciclo antes da fase específica. E aí a gente vai ter o nosso terceiro ponto, que é o nosso PV3. Certo? Esse PV3, ele vai ficar localizado no terceiro microciclo no terceiro microciclo da fase específica. Então a gente tem aqui o início da nossa fase específica aqui, aí você vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele fica localizado no início do terceiro microciclo. Então a gente vai fazer uma outra marcação aqui. Também tem aqui primeiro, segundo, terceiro microciclo da fase específica, microciclo de choque, né? Então você vai ter esse posicionamento, essa localização do que seria o nosso PV3, beleza? Então a gente pontuou ele aqui, PV3. Aí a gente vai para o nosso ponto 4. O nosso ponto 4, ele já começa a se basear tendo como referência o que a nossa competição-alvo, né? Então ele vai pegar esse nosso ponto 4 e vai ficar localizado 9 microciclos antes, 9 semanas antes da competição-alvo. Então você tem que contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui a gente tem o nosso PV4. O que acaba sendo interessante, e aí vocês vão perceber depois, na hora que a gente fizer os cálculos, é que assim, por mais que a gente fale que o volume diminui na fase específica, a nossa periodização é ondulatória. Então ele vai atingir um pico, na hora que ele chega no PV3 ele tem uma queda, depois ele vai para o PV4 ele sobe de novo. Ele vai ter uma queda seguinte no PV5, né? Que isso que acaba sendo interessante depois de observar, né? Então a hora que a gente vai pegar esse cálculo, né, você vai perceber que ele vai ficar bem claro para vocês. E o nosso ponto 5, ele vai ficar localizado no início da semana de competição. Então é a hora que você vai ter uma queda no volume, porque você está chegando próximo da competição, né, na semana que antecede, na semana de início da competição, e é ali que você vai perceber o máximo que você conseguiu atingir de performance. E o nosso ponto 6, ele fica daí ao final da competição, ou seja, o nosso ponto 6 é o início da transição. Beleza? Então, qual que é a dica que eu dou na hora que a gente vai trabalhar com uma planilha desse sentido, dessa forma, que a gente vai procurar fazer esses cálculos? Primeiro, estabelecer a localização, aonde você vai fazer o que nessas relações de carga, em que ponto eu aumento, em que ponto eu diminuo, ou seja, como que vai ser a dinâmica desses pontos, né? Então, a partir do momento que a gente localiza esses pontos, a gente vai ter uma facilidade maior para desenvolver a nossa periodização. Então, só para eu terminar aqui de preencher, conseguiram ver o arquivo na área do aluno aí, na saga?
Sim. Ah, maravilha, maravilha. Eu mandei no grupo lá. Ah, mandou no grupo, ó, tá vendo como é prático isso? Ah, então aqui a gente tem a localização de todos os pontos, beleza? E aí, lembra quando a gente conversou algumas aulas atrás a respeito da importância do diagnóstico e saber utilizar as informações que são advindas desse diagnóstico, ela surge agora nesse momento. Porque o nosso primeiro ponto, né, que é o PV1, ele depende dessas informações que vêm do diagnóstico. Então, quais são as capacidades físicas que a gente pode entender como sendo capacidades de volume, né? Então, você vai ter a resistência muscular localizada como sendo uma capacidade de volume, a resistência aeróbia como sendo também uma capacidade de volume, a flexibilidade também envolve questões de volume e aspectos técnicos, principalmente nos esportes, né? Você vai ver essa questão dos aspectos técnicos também sendo válidos. Então, imagine o seguinte, você conseguiu do diagnóstico valores referenciais de resistência localizada, resistência aeróbia, de flexibilidade. O que você faz com esses valores, com essas porcentagens, por exemplo, que vão ter advindas desse diagnóstico? Ou seja, você entende, por exemplo, que para o indivíduo de tal faixa etária, o protocolo diz que ele tem que ter condição de fazer X tempo, tal distância em X tempo. Por exemplo, uma avaliação de 12 minutos, ele tem que fazer, por exemplo, 3 quilômetros. E ele conseguiu fazer, ao invés de 3 quilômetros, ele conseguiu fazer 1 quilômetro só. Beleza? Então, a gente tem ali que de 3 quilômetros que ele teria que percorrer, que seriam 100%, ele percorreu um só, ou seja, ele percorreu 30% só do esperado, ou seja, a capacidade aeróbia dele está em 30%, e a mesma coisa você acaba fazendo em resistência muscular localizada, em flexibilidade e em aspectos técnicos. Os aspectos técnicos eles são muito mais subjetivos, né, do que as outras capacidades que elas são possíveis de ser mensuradas, né? Mas em cima disso, você deve fazer a média. A partir dessa média, você tem um cálculo, um valor de referência para PV1, beleza? Agora, vamos imaginar o seguinte, em todo lugar que você consegue fazer esse tipo de avaliação? Com toda pessoa que você consegue fazer uma avaliação física que consiga te dar esses parâmetros para cálculo de volume e intensidade? O que vocês acham? Sim, dependendo do protocolo que é aplicado para a pessoa. Sim, mas vamos imaginar o seguinte, você chega lá, por exemplo, você tem que fazer a periodização para um grupo de pessoas lá, 20 pessoas. O tempo que você vai gastar, por exemplo, para fazer a avaliação individualizada de todo mundo, ele acaba sendo muito grande, você não acha? Sim, se olhar por esse lado, sim. Então, vamos imaginar o seguinte, já que esse tempo ele acaba sendo muito grande, será que existe uma outra possibilidade para eu conseguir obter um valor de início, né, para esse volume de trabalho? Né? A metodologia em si ela acaba trazendo um parâmetro de referência que ele acaba sendo até bem interessante
e funciona de maneira bem legal, que é estipular para a diferença que vai existir entre indivíduos sedentários e indivíduos atletas, certo? Sedentários, quando a gente tem como referência aquela pessoa que nunca fez nenhum tipo de exercício ou nunca fez nada relacionado com aquela prática fim, certo? Ou seja, ele vai ter que ter um primeiro contato, ele vai ter que começar a fazer tudo bonitinho, ter todo um aprendizado em torno daquilo que vai ser feito para daí você fazer com que ocorram as melhorias de performance. E o atleta não, que já tem o conhecimento da modalidade, já participou de competições daquela prática, já treinou aquilo, então ele estava com um preparador, com um treinador, com um professor e veio para você agora para mudar o trabalho, para fazer alguma coisa diferente, certo? Então, o que a metodologia fala? Se o indivíduo é sedentário, ele começa com 33% de volume. Se é um atleta, ele já começa com 50%. Então, esse acaba sendo o valor de referência inicial para a nossa tabela. No nosso caso, no nosso exemplo lá, o nosso aluno, né, ele é um aluno atleta ou um sedentário? Atleta. É um atleta? Quem que era mesmo o nosso aluno? O Iago. É o Iago. O Iago é atleta de vôlei. Super atleta, top, campeão mundial, Mas international. comparado com uma pessoa sedentária, ele é um atleta. Então, mas... E eu não sou nada. Vamos pensar no seguinte, ele é um atleta de vôlei, ele está indo para a corrida. Lembra que a gente... Não sei nada de corrida. Aí, adaptation. características, elas são diferenciadas um pouco? É a mesma coisa que pegar o Adriano agora e jogar ele na quadra de vôlei e colocar ele para treinar vôlei. Só se for com escada. Dá para ser líbero, pô. Se for uma escada lá. Líbero, só no fundo, só passando, pô. Né? Já meio de rede. O que deve levar em consideração do Iago é que talvez a flexibilidade dele esteja muito melhor do que de um sedentário. Sim. Né? Mas, então, isso daí seria detectável, por exemplo, a partir de um diagnóstico. Então, eu imagino, por exemplo, se nós fôssemos avaliar o Iago, ele ia ter valores muito bons no que diz respeito à flexibilidade e resistência muscular localizada e valores baixos no que diz respeito à resistência aeróbica e fundamentos técnicos. Certo? Principalmente Acertou, miserável. a mudança que vai existir na prática que ele se propõe a fazer, né? Então, vamos começar com ele como sedentário e aí fica como trabalho de casa para vocês, um exercício prático para vocês, esse cálculo em torno do que seria, por exemplo, com o Iago, o valor de 50%, certo? Então a gente vai ter aqui na nossa tabelinha as referências aqui do lado, de 30, 35, 40, pegando essa primeira linha aqui de baixo como 30, então fica 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, então sempre a de baixo que começa a contar. Então 33% ele está aqui, não está nem lá em cima, nem lá embaixo, né? Ele está meio que de maneira intermediária. E aí a gente começa pegando como referência esse valor inicial para fazer o cálculo dos valores seguintes, beleza? Então, a gente tem, por exemplo, não é isso que eu quero. O valor inicial nosso de 33%, e esse valor ele vai acabar sendo importantíssimo também para se calcular o PV2. E aí vocês já vão ver por que eu falo que ele acaba sendo importante para se calcular o PV2, eu vou deixar na mesma folha. Porque a metodologia ela acaba trazendo a seguinte informação, que no trabalho de volume, né, para o desenvolvimento do volume, você precisa de 30 semanas para que haja um aumento, né, no volume de 50%. Ou seja, se a gente pegar lá 33%
a gente vai querer fazer com que haja ganhos, né? Você quer que esse volume ele aumente. Então, se a gente tivesse 30 semanas, o nosso PV2 ele seria de 49,5. Beleza? Agora, como é que eu vou saber se eu realmente tenho 30 semanas para que eu promova esses aumentos aí? Eu tenho que contar quantas semanas existem entre PV1 e PV2. Então, eu tenho que fazer essa conta aqui. O quanto que vai existir entre um e outro, o número de semanas, para saber se realmente eu posso aumentar 50% ou esse valor vai ser outro. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente tem da semana 1 até a semana 26, né, o final do que seria esse período entre PV1 e PV2. Na verdade, o nosso PV1 ele começa aqui na semana 3. Então, se eu for contar aqui de 3 até 26, eu vou ter o que aqui? 23 semanas praticamente? 23, 24 semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu tenho 24 semanas. Então, verificar o número de semanas entre PV1 e PV2. No nosso caso, nós temos então 24 semanas. Entre PV1 e PV2. Eu vou poder subir 50%? Não, né? Eu só posso subir 50% se eu tenho 30. Se eu tenho 24, como é que eu vou fazer essa conta? Como é que eu vou determinar, então, o quanto que eu vou poder subir de volume? Eu tenho que fazer a nossa famosa regrinha de 3, que eu cheguei a comentar com vocês. Se eu tenho 30 semanas para subir 50%, com 24 semanas, né, 24 microciclos, eu vou subir quanto? Eu vou subir X%. E aí eu faço essa conta, né? Essa conta ela vai ser do 24 vezes o 50, beleza? Que vai ser dividido lá por X. Vamos colocar esse outro sinalzinho. Então a gente vai ter lá o valor de X determinado. 24 vezes 50 vai dar quanto? Isso aí, Kate, 1.200, certo? Que eu vou dividir por 30. Então, o meu valor de X vai ser esse 1.200 dividido por 30, vê lá, que vai ser de 40. Beleza? Então, o meu PV2 ele vai ser igual ao PV1 mais o valor que eu encontrei no X% ali. Mas dá para fazer essa Ô, conta professor, pelo vezes 1,67, não dá? Dá também, né? Você vai ver que vai dar uma diferença muito pequenininha entre você fazer essa regra de 3 ou você fazer o 1,67. Se você pegar lá, por exemplo, 24 semanas, fazer vezes 1,67, vai dar 40,08. É muito insignificante, né? Mas ela acaba encurtando. Eu gosto de mostrar a regra de 3 porque às vezes para o aluno fica mais fácil ele compreender mais ou menos esse cálculo do que ele ter que ficar decorando que é 1,67, 1,67. Daí ele pergunta para mim, professor, mas da onde que surgiu esse 1,67?
esse 1,67 acaba surgindo desse 50 dividido por 30, né? Que dá lá uma dízima, lá 1,66666, e no final lá 7. Conforme você vai arredondando, daí fica 1,67. Beleza? Então, é mais ou menos por aí. Você pode fazer também dessa forma, né? Você pegar o número de semanas lá e fazer vezes 1,67. Ou número de semanas multiplicado por 1,67. E aí vai dar o valor de 40 também, né? Então, a hora que a gente vai pegar aqui o nosso cálculo de PV2, a gente vai fazer então... Que é isso, cara? Desliga o microfone na hora de espirrar. Eu peguei espirro. Achei. Você vai pegar o valor de PV1, Eu nem lembrei que eu tava com o microfone ligado. Perdão. 33 mais o 40, certo? Ou seja, o nosso PV2 ele vai ser então de 73%. Aí eu vou colocar lá na minha tabela. Então você pode imaginar, ó, de 33% que estava, o negócio sobe e vai lá para 73%. Né? 70 está aqui. Aí a gente posiciona ele aqui, bonitinho. Aí daqui para frente o negócio começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Não é assim tão complicado fazer os cálculos do PV3, PV4. Na verdade, a gente vai ter que ter uma atenção maior quando a gente for fazer o cálculo do PV5. Por que eu falo disso? Porque tanto para o cálculo do PV3 quanto para o PV4, você vai fazer sempre uma média existente entre os pontos. Então, para o cálculo do PV3, você vai pegar e somar o PV1 mais o PV2 e dividir por 2, certo? Então, o nosso PV3, o que a gente vai ter? A gente vai ter o 33 do PV1 com o 73 do PV2 e vai dividir por 2 isso. Então, o nosso PV3 vai ser igual a quanto? Exatamente, Kate. Você está ligeiro. 53%, ó. Diretamente foi ligeiro na história aí. 53%. Então a gente sobe lá e posiciona também o nosso PV3, certo? Professor, eu só não entendi o PV2 ali. Tipo, por que dá 73, não era 40? Porque você vai somar esse valor que você obteve com o X no PV1. A ideia sua não é subir? Então você vai pegar o valor inicial e somar com esse valor obtido na diferença que vai existir entre um e outro para que a curva suba. Porque se você deixa, entendi. não sobe. Falta fermento, eu brinco com os alunos, falta fermento. Porque ele sai de 33 e ele vai para 40. Ela vai ficar aqui. Entendi. Mas eu não sei nem onde surgiu esses números, velho. Que número? Esse 30% ali, 30%, depois o cara vai pra 70%. Eu já tô totalmente bugado, velho. Então, o 33% surgiu a partir do momento que a gente definiu como o nosso aluno sendo sedentário. Tá, então sedentário é 33%. Sempre. Beleza, show de bola. Porque a gente não fez uma avaliação, a gente não tem dados de Sim, essa eu entendi. Aí, a gente calcula quantas semanas vai existir entre um ponto e outro. E o outro. Uhum. A gente viu que são 24 semanas. Beleza? Para a minha curva subir 50% do valor inicial, ou seja, de 33 ela ir lá para 83, eu preciso de 30 semanas. Sim. Eu tenho 30 semanas, eu só tenho 24. Tem 24. Aí eu faço o cálculo para determinar, então,
o quanto que essa curva vai subir. Aí, fazendo esse cálculo de 24 semanas, eu cheguei no valor de 40. Esse valor de 40 é o quanto que ele tem que subir em relação ao inicial. Então, Tá, ele tá mas subindo aí do 0 no para 40. PV2 ele já vai ter que subir isso. Exatamente, ele vai sair de 33, ele vai subir mais 40, ele vai para 73 então. Ah, tá, beleza. Beleza? Aí, show de bola. E a mesma coisa daí acaba acontecendo no nosso ponto 3, que aí esse ponto 3 ele acaba sendo um ponto de passagem. Você está saindo de uma fase de base, onde a ênfase é volume, e entrando numa fase específica, onde a ênfase vai ser quem? A intensidade. Então aí você tem uma queda de volume, porque aqui nesse ponto você vai ter um aumento muito grande da intensidade. Então lembra que eu falei que você não consegue fazer, por exemplo, intensidade alta com volume alto? A hora que você vai aumentar demais a intensidade, você tem que fazer com que esse volume caia, porque senão a pessoa não aguenta, né? O choque acaba sendo muito grande nessa transição que existe de uma fase de base para uma fase específica. Então você faz o ajuste, você diminui o volume para que você aumente a intensidade. Aí vai chegar num ponto agora, por exemplo, no PV4, em que o volume ele vai subir de novo, mas a intensidade também vai subir, porque você já está conseguindo dar suporte para que ocorram esses acréscimos, para que ocorram esses aumentos. Você quer ver que coisa interessante? A hora que a gente pega então aqui o nosso PV4, o nosso PV4 ele vai seguir a mesma lógica do que foi o PV3. Ele vai pegar o PV2, vai somar com o PV3 e vai dividir por 2. Ou seja, o nosso PV4 ele vai pegar lá o 73, que é do PV2, né? Soma com o 53, que é o PV3, e divide por 2 isso. O nosso PV4 vai dar quanto, então? Meia 3. 63%. Você está vendo? Ó? Ele atingiu um pico de 73, caiu para 53, subiu para 63 e aí ele vai cair de novo na hora que chegar no PV5. Né? Então, a hora que a gente pontua aqui, a gente vai ver o nosso ponto 4 em 63%. E aí a gente vai para o 5. O que a gente tem que ficar atento no nosso ponto 5 e é onde o povo erra muito no ponto 5? Porque eles vão meio que na vibe do... eu pego o ponto anterior, somo com o que estava antes e aí vai indo. Então, para calcular o 3, eu pego entre 1 e 2. Para calcular o 4, eu pego entre 2 e 3. Para calcular o 5, eu vou pegar entre 3 e 4. Não. Na verdade, para calcular o 5, você vai pegar como referência o seu ponto inicial. Né? Por quê? Porque você está próximo da competição, você quer que esse volume caia, né? Esse volume ele vai ter que cair, então você vai pegar o seu ponto inicial, que foi lá o 33%, e somar ele aí com o PV4. Então eu vou pegar aqui o 33, vou somar com o 63, e aí eu divido por 2. Então o meu PV5 vai ser de quanto? 48, acho. 48. Não sei. Se você tá fazendo de cabeça, você tá fazendo a calculadora. É de cabeça, né, meu? Sabe que aqui é muito... Parece. Tô bugado com o nome. Então ele vai ser de 48. Então você pode ver, ó. Ele saiu de 33, foi para 73, veio para 53, subiu para 63 e chegou perto da competição num volume em torno de 48. Certo? E aí tem a competição, né? Terminada a competição, a gente vai para qual momento da nossa periodização? Para a nossa transição. Então, o nosso ponto 6,
ele é um ponto de início de transição. Ele está lá no início da transição. Ou seja, eu vou continuar com as minhas cargas no mesmo volume, na mesma intensidade na hora que eu vou para essa transição? Não posso, né? Não. Ou seja, eu já competi. A transição não é aquela recuperação ativa, aquele momento em que eu vou procurar me restabelecer de todo o estresse físico, metabólico, psicológico que houve em torno da competição. Então, o PV6 ele leva em consideração o quanto tempo você teve de periodização total. Então, ele leva em consideração o macrociclo. Se o macrociclo ele for semestral, você acaba somando 5% no que foi o valor de PV1. Então você pega lá o 33 e faz mais 5, vai lá para 38. Se ele é anual, você soma 10%. Certo? Ou seja, de 33 você faz com que a sua transição fique em 43 de início, beleza? Aí que eu pergunto para vocês, a nossa periodização, ela é semestral ou ela é anual? Anual. Anual? Quantas Porque semanas tem um ano? Qual pergunta foi? Eu não entendi também. Quantas semanas tem o ano? 52? No nosso caso aqui, por ser ano bissexto 2020, tem 53. Olha, ano bissexto, pandemia, tá chique esse ano, hein? Top. Tem 53 semanas. O nosso macrociclo, né? O nosso macrociclo, ele vai ter ali 53 semanas, é o total. A gente está entre semana 3 e 50. A gente não vai ter 53 semanas. A gente vai ter... Deixa eu ver, 43. Não são as 43 semanas que estão aqui escritas? E 43 a preparação, 43, 44, 45, 46, 47. Nós temos 48 semanas. Olha que coisa de doido. Então a gente tem 48 semanas. Só para fazer a conta aí, só por graça, vamos lá. Se a gente tivesse 53 semanas, a gente ia subir 10%. Como a gente tem 48 semanas, quanto que vai ser esse acréscimo? Faz lá a conta para a gente ver só no que vai dar. Vai dar 9%, né, professor? Exatamente. Então, eu sei que o negócio ele não acaba sendo lá tão assim, esse 1% ele não é um valor assim que a gente pode considerar muito grande, né? É bem irrisória essa diferença de 1%. Mas eu acho que faz com que a tabela em si ela fique legalzinha e faz com que vocês não entrem naquilo que eu chamo de modo automático, né? A qualquer... sobe 10. Às vezes a periodização em si ela não acaba sendo anual e aí o pessoal sobe 10% porque meio que ficou com aquele valor na cabeça. Então eu gosto de forçar esse cálculo, né? De raciocínio para que eu observe realmente qual que seria o valor real de acréscimo. Então, acaba tendo a pontuação de todos, né, a valoração de todos os pontos de volume que fazem parte da nossa curva, né? Então, eu tenho aqui o PV1
IPv2, eu tenho o meu PV2, o meu PV3, que eu pego aqui como referência PV1 e PV2, deixa eu só ajeitar para vocês. Aí eu vou ter o meu PV3, o meu PV4 aqui, que eu pego também a diferença que vai existir entre um e outro. E aí eu tenho o meu PV5, que eu vou pegar como referência o meu PV5 e o meu PV1. A tortura. Beleza? Aí o que acaba sendo importante agora? A gente ligar esses pontos, né? E aí para ligar é importante ter mão firme, principalmente aqui no mouse, porque na lousa é mais fácil. Montar a tabela do jeito que a gente montou até agora, eu percebi que é mais fácil fazer pelo computador, fazer online. Agora, ligar esses pontos aqui com o mouse é que tem sido o caos. Fala aí, Gui, ele tem que ajustar a sensibilidade, né? Aí Deu é, pra quebrar o galho, deu pra quebrar o galho. Legal seria se eu tivesse tá top, tá top. aquelas mesinha de desenho, sabe? Que o pessoal que mexe com gráfico, essas coisas tem. Aí você tá, né? Meio que NASA, né? Exatamente, mas não custa sonhar, né? É. Tem o nosso cálculo, a nossa curva de volume, certo? Então, aí a gente conseguiu fazer, por exemplo, que seria metade do que é essa questão dos cálculos. Na próxima semana, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo da curva de intensidade. Então, daí a gente vai perceber, por exemplo, que a nossa curva de intensidade ela começa saindo daqui de baixo, ela vai subindo aos poucos, na hora que chega aqui na fase de transição ela tem um pico, e daí ela vai seguir aqui em cima, caindo só na hora que chega próximo da competição e principalmente no início da transição, que ela vai acabar abaixo do valor que é do valor final do volume. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida nessas contas aí? Eu acho que deu para pegar mais ou menos o contexto do negócio. Seria interessante, então, se vocês fizessem esse exercício, agora pegando essa tabela, do jeito que nós fizemos agora, mais as distâncias que tem, o número de semanas que tem entre cada aí, mas usando como referência o valor de 50%. E aí a gente faz o comparativo, a gente consegue daí ter uma ideia mais ou menos de como que é essa relação de volume e intensidade depois para um sedentário, para um indivíduo atleta. Beleza? Aí vocês mandam no e-mail para mim, eu confiro, dou feedback para vocês, errou a conta, não, acertou a conta. Ou se tiver dúvida na hora da elaboração da conta, manda um e-mail, não entendi. A aula está sendo gravada, eu acho. Sim, a aula está sendo gravada, e daí você consegue também assistir depois ela de novo para ver direitinho a explicação de como que acerta um ponto e o outro. Beleza, povo? Tranquilo? Beleza. Há alguma boa. dúvida? Boa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, de boas? É complicado isso aí, perguntar não, mas é tenso. Ô, professor. Não sei se é tenso, eu acho que é muito mais você saber ler as instruções do que qualquer outra coisa. Ô, professor, Falhado. essa tabela, você tem ela antes desses pontos? Tá lá na área do aluno. Eu só não sei se já tá com os microciclos, Ah, entendi. né? Mas a gente pode dar um jeito, a gente pode providenciar ela, sem problema. Você conseguiria mandar, por favor? Porque, tipo, eu não tenho computador, aí não teria como eu fazer. Aí eu ia tentar fazer pelo celular. Nossa, sério, que trampo. Beleza. Você mora no centro, não é? Oi? Você mora no centro? Não, é que eu tô em Ibiúna. Você Eu não tá tô em Ibiúna? casa. Isso, eu tô na casa da minha mãe. Eu vim pra Entendi. casa da minha mãe, aí não tinha como. Ah, não, beleza. Então, não, porque senão eu imprimia uma e mandava pra você pegar lá pra você pegar lá na secretaria. Não, mas Ah, entendi. eu mando no e-mail. Beleza, por favor. Beleza? Mais alguma coisa?
Só isso. Muito obrigado. Tranquilo. Bom, se não temos mais perguntas, finalizamos por aqui então. Agradeço a participação de vocês, a presença de vocês na aula. Na próxima semana, agora a gente vai daí trabalhar a questão da intensidade, né? E aí a gente consegue finalizar essas curvas, e daí a partir dessas curvas vocês vão ver, por exemplo, como é que a gente usa elas como referência para definição daquilo que vai ser feito dentro dos microciclos. A hora que a gente puxa aqui, por exemplo, um microciclo ordinário da incorporação, a gente vê, por exemplo, que a curva vai estar em torno aqui de 35% de volume, a intensidade ela vai estar um pouquinho mais abaixo. O que isso vai refletir naquilo que eu vou procurar estruturar naquela semana. Beleza? Beleza. Fica assim então. Um abraço para vocês, uma boa semana. Até a próxima semana. No mesmo horário. Eu atrasei um pouquinho hoje porque eu entrei na sala errada, mas tudo bem. Beleza. Fechou. Valeu. Falou, tchau.